Olá, tudo bem? Estava um pouquinho sumida, mas estávamos de férias e agora retornando aos trabalhos. E hoje nós vamos abordar um tema muito legal, muito interessante, que os pais andam se perguntando como que faz para que a criança se desenvolva melhor. Será que você está colaborando com o crescimento do seu filho? Esse é o tema de hoje. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá um like, compartilhe e deixe um comentário, que isso ajuda o nosso canal a crescer e o YouTube reconhecer que realmente o nosso canal está fazendo a diferença. Vamos lá falar um pouquinho desse tema? Será que você está colaborando com o crescimento do seu filho? Você, pai, você, mãe, estão colaborando com o crescimento do seu filho? Em algumas observações foi percebido que existem pais que não estão colaborando para que o seu filho cresça, se desenvolva. Falando de uma forma mais teórica, vou falar sobre Jean Piaget, que eu não posso deixar de destacar, até falamos já num outro vídeo sobre ele. Ele classifica as fases do desenvolvimento da criança em 4. E essas fases são sensório-motor, pré-operatório, operatório concreta e operário formal. Fase 1, sensório-motor, é do nascimento até os 2 anos de idade. Nessa fase, a criança ela vive o período em que os sentidos corporais estão sendo descobertos e os movimentos dos membros mais explorados, com mais intensidade, elas vão descobrindo essa fase nova, distinguir novos sabores, novos cheiros, texturas, e ela começa a ter consciência do seu próprio corpo. A fase 2, que define como pré-operatório, é a de 2 a 7 anos. É nessa fase que é marcada pelo progresso intenso do desenvolvimento infantil. Tudo fica mais engraçado, mais definido, a comunicação mais clara. Nessa fase, elas podem apresentar um senso de individualidade muito maior do que de coletividade. E é por isso que nós devemos trabalhar também essas habilidades de empatia, de solidariedade, o dividir, a socialização. Isso é extremamente importante. E nessa fase ela consegue aprender melhor, né, como dividir. E é uma fase mais ideal de você poder ensinar essas coisas para a criança nessa fase de desenvolvimento dela. A fase 3 é a operatório concreta. Essa fase vai de 8 a 12 anos, onde o raciocínio lógico ele é aperfeiçoado e a capacidade de solucionar problemas fica mais ágil. Aqui, nessa fase, eles já definem o que querem e o que realmente eles gostam de fazer. Fase 4, a operatório formal. Essa fase inicia mais ou menos de 12 anos, que é a da adolescência, né? Ela engloba aspectos sociais, emocionais de modos mais complexos, né? Uma vez que o raciocínio lógico ele já está concreto e mais fortalecido. Assim, o jovem ele consegue desenvolver uma linha de pensamento com mais clareza, elaborar hipóteses e formar suas próprias opiniões com base no que ele sabe e no que ele realmente deduz. Então, é assim que Jean Piaget define as fases do desenvolvimento da criança. E o desenvolvimento afetivo, social e físico das crianças de pouca idade tem um impacto direto no seu desenvolvimento e na pessoa adulta que elas se tornarão. Por isso, a importância de entender bem a necessidade de investir nas crianças bem pequenas para aumentar seu bem-estar e diminuir as dificuldades que possam passar. E agora que nós falamos mais ou menos, teoricamente, sobre as fases do desenvolvimento da criança,
eu vou ressaltar aqui o quão é importante os pais saberem que as crianças elas precisam crescer, elas precisam ter o seu desenvolvimento natural. E como nós podemos, como pais, educadores, colaborar para o desenvolvimento da criança, né? Perceber como que os pais podem ajudar ou atrapalhar nesse desenvolver. Então vamos lá. Conforme as fases do desenvolvimento da criança, como elas se desenvolvem, com a socialização entre outras crianças, com os primos, com os irmãos, elas começam a aprender coisas novas, formas diferentes de se falar, aprendem coisas novas pela internet, que hoje também estão colaborando muito com esse desenvolvimento. Os desenhos hoje, eles são com as expressões bem mais fortes, uma comunicação diferenciada, e essas novas expressões, isso faz com que a criança ela se desenvolva e cresça de uma forma natural. Eu vou citar algumas frases ou palavras que não devemos falar na frente das crianças a partir dos 4 anos. 4 anos em diante. Por exemplo, filho, vem papá, pega o seu paninho para mimir, olha o totó, que bonitinho, vamos mimir, olha o cocó, a galinha, né, se referindo a uma galinha, vamos calçar o papato. Por que que nós não devemos falar isso a partir dos 4 anos? Ao completar 4 anos de idade, a criança ela já tem um conceito e uma ideia de comunicação, ela já consegue se expressar, ela já consegue expressar as suas ideias melhores, suas emoções, seus desejos e suas vontades. E sem perceber, de uma forma assim, ou dos pais se aproximarem, ou para agradar aquela criança, os pais vêm e desfaz todo esse processo e esse conceito de desenvolvimento da criança, infantilizando com a fala e confundindo toda a cabecinha da criança. E o que os pais estão fazendo nesse momento? Eles estão fazendo com que, muitas vezes, a criança, quando chega nessa idade, onde percebe que as responsabilidades, como eu falei anteriormente, confundindo a cabecinha da criança, quando eles percebem que as responsabilidades estão chegando próximo deles, eles se negam a crescer de várias formas, por se fortalecerem nessa infantilização que os pais, sem perceberem, criam para a criança. Por exemplo, a criança quando começa a deixar de fazer xixi na cama, elas levam essa fase de fazer o xixi na cama até 8, 9 anos. Até os 4 anos ela já não deve mais fazer xixi na cama. Ela prolonga essa situação de deixar de fazer o xixi na cama. Por quê? Minha mãe e papai me chamam o tempo inteiro de neném, por que eu não posso fazer xixi na cama? Não, eu posso. A chupeta, ela até aos 2 anos, a mamadeira, o chupeta, tem que começar a tirar, a desfraldar também, né, dos 2 anos em diante. Então, quando completa os 4 anos, essas fases de chupeta, mamadeira, fazer xixi na cama, ela já tem que ser encerrada. E se os pais continuam chamando a criança com 7, 8 anos, vem fazer totô, olha o piu-piu, vamos fazer papá. Então, isso confunde muitas vezes a cabecinha da criança, né? Outro ponto que nós devemos prestar atenção no crescimento e no desenvolvimento da criança é que também nós devemos ter o cuidado de não só na questão da infantilização, mas na questão de colocar responsabilidades na hora errada da criança também. Aí você me pergunta, como assim? Colocar responsabilidade na hora errada antecipar o crescimento. Também é prejudicial à criança. Falar um pouquinho sobre isso
de como prejudica também antecipar, não só infantilizar, mas também antecipar algumas responsabilidades da criança. Por exemplo, falar de assuntos de adultos na frente da criança. Não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Ai, cortaram a internet porque eu não tenho dinheiro. Ai, acabou a comida, não tenho como comprar. Falar sobre coisas que a criança fez errado. Por exemplo, ela bateu, mordeu na escola, aí a mãe vai na frente dela, começa a falar aquilo rindo, achando graça, achando legal na frente dela. Ela não vai saber distinguir o que é certo e o que é errado. Então, ela não vai entender sobre o que está podendo fazer, o que é correto e o que não é. Por exemplo, outra coisa que os pais estão fazendo sem saber que isso também prejudica a criança. Não empresta seu brinquedo para o coleguinha, ele pode quebrar. Come seu lanche sozinho, não divide com ninguém. São coisas que a criança mesmo, na situação que ela está vivenciando, ela vai saber se ela vai querer fazer ou não. O que nós podemos fazer? Intermediar essas questões. Filho, pode emprestar, mas avisa que não é para quebrar. Brinca junto para não estragar o brinquedo, né? Se oferece o seu lanchinho, se ele não tiver, dá um pedacinho. É dessa forma que nós podemos fazer e contribuir com que a criança realmente ela cresça e se desenvolva plena, total, sozinha, com ajuda, intermediando, os pais e os professores, os educadores, intermediando de uma forma consciente. Por fim, né? É preciso ensinar a criança o caminho certo das coisas, utilizando uma linguagem adequada, a sua compreensão, e deixá-la com que ela cresça no tempo e no momento certo. É na fase da infância que ela está formando a sua personalidade, que ela está se preparando para se transformar em um adulto honesto, um adulto justo, independente, com autonomia, seguro e feliz. E nós temos esse papel de contribuir com isso e não atrapalhar o desenvolver da criança. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!